Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Vamos juntos meditar o 15º domingo do tempo comum. Missão e profecia na Igreja. A primeira leitura é de Amós, capítulo 7, versículos 12 a 15. Segunda leitura de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. E o Evangelho, Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. A primeira leitura, apresentando-nos o profeta Amós e o sacerdote Amazias, um em frente ao outro, num forte contraste, parece querer nos sugerir uma reflexão sobre o papel respectivo da instituição e da profecia na Igreja. Este tema, porém, no trecho evangélico, sem ser desmentido, é apresentado sob uma nova luz, o da relação entre missão e profecia. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Geralmente, ao se comentar essa passagem do Evangelho, passa-se por cima dessas palavras iniciais para deter-se nas instruções que Jesus dá aos 12 e no modo como eles desempenham sua primeira missão. Ao invés, o fato fundamental está contido exatamente naquelas palavras iniciais. Jesus começou a enviar os apóstolos. É o começo da missão apostólica. O envio do primeiro grupo de missionários que se estendeu sem solução de continuidade até os nossos dias. Até agora, tinha sido somente ele, Jesus, a pregar o reino. Os discípulos o seguiam, escutavam, aprendiam. Agora eles são enviados, isto é, ao pé da letra, se tornam apóstolos. De ouvintes começam a ser anunciadores. É um prelúdio do tempo da Igreja, entendido como o tempo de missão. O Evangelho de Marcos encerra-se com uma cena que lembra, embora com muito maior solenidade, o momento fixado pelo trecho de hoje. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A pequena missão às vilas da redondeza anuncia a grande missão aos confins da terra. Este fato se reveste de importância capital, sobretudo no ponto de vista teológico. Nasce aqui a tradição apostólica, graças à qual a onda da pregação de Jesus chega até nós, sem solução de continuidade. Os apóstolos foram enviados a levar a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus e os apóstolos de Cristo, cheios do Espírito Santo, eles foram anunciar a boa nova e a aproximação do reino de Deus. A missão está ancorada no Pai por meio do Filho encarnado e se realiza no Espírito Santo. Toda a Trindade está nela envolvida e é sua garantia. A missão também está solidamente ancorada no Jesus Cristo histórico e em seu mandato. Não foi, em outras palavras, uma invenção da Igreja ou uma exigência da fé sucessiva à Páscoa. O Evangelho de hoje nos diz que Jesus começou a enviar os apóstolos já antes da Páscoa. Agora podemos considerar os detalhes também das instruções ou dos conteúdos da missão. Estes consistem em 2 elementos: palavras e em fatos. No texto de Marcos, as palavras têm um lugar decididamente secundário nesse texto. Reduzem-se a uma frase indireta: pregaram a penitência. O lugar principal é reservado aos fatos. Esses fatos são de 2 tipos. Um é determinado pelo comportamento pessoal, e o outro pelos gestos proféticos e públicos realizados em prol dos outros.
Entre os sinais que devem brilhar no missionário do reino, Jesus indica, em primeiro lugar, também, se veladamente, a caridade fraterna e a comunhão. Manda-os 2 a 2, escreve São Gregório Magno, para recomendar a caridade, porque em menos de 2 pessoas não pode haver caridade. A missão deve ser iluminada pelo testemunho evangélico por excelência, que é este: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amardes, se vos amardes uns aos outros. Nada é mais nocivo ao anúncio do Evangelho, em nível paroquial, diocesano, nacional e de Igreja Universal, como o espetáculo de desacordo, de rivalidade, de inveja, de falta de amor entre os anunciadores. Também a recomendação de ir como cordeiros entre lobos lembra, de certo modo, a mansidão e o amor que está pronto ao sacrifício. Em outras palavras, a missão supõe a comunidade. A uma comunidade morna corresponde uma missão morna e vice-versa. A maior insistência é posta sobre uma série de atitudes que poderíamos resumir nessas palavras: pobreza, desapego, frugalidade, desinteresse, confiança na providência. Que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Se o missionário não deve carregar dinheiro consigo quando parte para a missão, tanto menos deveria tê-lo quando volta. Recebeste de graça dai. O Evangelho não pode ser anunciado com credibilidade por aquele que alardeia meios demais mundanos, por quem está cheio de exigências, de modo que, entre outras coisas, não está nunca contente com a casa em que está alojado, e a primeira coisa que faz ao ser transferido a outra paróquia é construir ou renovar a casa paroquial, gastando nisso anos de trabalhos e de recursos. Além dos comportamentos pessoais, a coerência de vida, são apresentados, eu dizia, gestos ou fatos de poder sobre os outros. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Já um gesto de libertação de alcance muito vasto. A expressão espíritos imundos pode significar muitas coisas. Então significava as doenças e as escravidões que mais diretamente lembravam a presença do maligno. Hoje pode ser entendida, sem forçar o texto, como indicativo de tantos ídolos, mitos que tornam o homem possuído, isto é, não livre, não ele mesmo. Espírito imundo é, por exemplo, o espírito de consumismo que aflige grande parte de nossa sociedade e a torna escrava de 1000 necessidades falsas que não somente não saciam seus desejos, mas lhe criam outros e a tornam perpetuamente insatisfeita, invejosa e caprichosa. O missionário do reino, fortalecido pela palavra libertadora de Jesus, pode exorcizar estes espíritos, mas para consegui-lo, deve falar em espírito e poder, isto é, deve estar animado de autêntico espírito profético. Somente o Espírito de Cristo ressuscitado pode dar a força suficiente para denunciar com vigor essas coisas, sem cair no moralismo, mas inspirando antes quem desfruta o gosto de uma autêntica liberdade interior. Este é o caminho para reavivar a missão cristã, de modo que da missão propaganda ou proselitismo se passe à missão profética, que prolonga a missão dos 12 e o acontecimento de Pentecostes. Mas tudo isso não se improvisa. Faz-se necessário partir de longe, ressuscitando nos batizados sua consciência de ser povo profético, chamado das trevas à luz para proclamar suas obras maravilhosas, dando à preparação dos futuros anunciadores um caráter sempre mais espiritual e carismático, insistindo sobre o papel do Espírito Santo no anúncio da palavra de Cristo. Amós nos descreveu sua vocação
quando estava ainda cuidando do gado: vai e profetiza. Deus não cessou de enviar profetas a seu povo. Hoje, porém, a situação é melhor do que nos tempos de Amós, porque veio Jesus. Jesus não deixa sozinhos os que envia. Segue-os com sinais e sua presença. A Eucaristia é a presença de Jesus que renova a missão e rejuvenesce a coragem de quem deve anunciar ou acolher o Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Consagremo-nos à nossa Santa Mãe. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.